Vamos conhecer um dos comandos mais básicos do ZWCAD, portanto, que é o comando line, o comando que nos permite desenhar linhas. Apesar de ser um comando extremamente básico e de normalmente o comum dos utilizadores já saber trabalhar com este comando, acontece que ele tem muitas nuances que muitas vezes escapam até ao utilizador mais experiente. Aliás, eu próprio, para fazer este pequeno tutorial, fui-me documentar e descobri uma outra coisa que desconhecia sobre este comando. Nem sempre são coisas que nos podem ser úteis no dia a dia, mas são sempre conhecimentos que nos passam ao lado e eventualmente até nos podem ser de grande utilidade. O comando line pode ser ativado de várias formas. Portanto, eu agora vou tentar devagarinho explicar, uma vez que a maior parte das pessoas que vão ver este tutorial vão fazê-lo portanto, como iniciação ao ZWCAD. Portanto, a primeira forma é ativando o comando line. Portanto, se forem ao separador Home e clicarem em Line, ativam o comando. O outro método é escrever na linha de comandos. Se repararem, nós temos aqui uma linha de comandos que, independentemente do cursor estar aqui ou não, ele vai digitar comandos lá. Portanto, se eu escrever aqui Line e fizer Enter, ele vai-me aparecer aqui Command Line e vai-me pedir aqui neste cantinho Specify the first point, ou seja, indique o primeiro ponto da linha. Portanto, é importante lermos as instruções que aqui nos são pedidas, porque estas instruções são úteis para nós percebermos o que é que nos está a ser pedido. Portanto, se eu indicar o primeiro ponto, eu vou agora pura e simplesmente clicar no ecrã. Clico o primeiro ponto e ele pede Specify agora Next Point, ou seja, indicar o próximo ponto. Eu clico aqui com o botão esquerdo do rato. Se repararem, a mensagem que aparece para o segundo ponto é completamente diferente da primeira. Na primeira dizia Specify First Point, na segunda diz Specify Next Point or, e depois aparece-nos uns textos entre os símbolos de parênteses reto, que vamos já mais à frente ver o que é que isso quer dizer. Portanto, eu agora indico o próximo ponto, vou clicar novamente no ecrã, à sorte, sem qualquer critério. Volta-me a pedir Specify Next Point e eu indico outro ponto. E agora ele acrescentou aqui qualquer coisa mais. Angle, Length, Close, Undo. Portanto, apareceu aqui esta opção Close. Esta opção Close é o quê? É uma opção para eu fechar a figura, ou seja, que se eu clicar em Close, ele vai-me unir este ponto que eu estou a selecionar ao primeiro que eu indiquei. E como é que eu vou buscar esta opção Close? De duas maneiras. Portanto, eu carrego no botão direito do rato e ele aparece-me aqui estas opções todas. Se repararem, estas quatro que aqui estão, portanto, eles aparecem aqui com um pequeno separador aqui e aqui, são basicamente as quatro que aparecem entre os parênteses reto. E se eu selecionar agora Close, ele vai-me unir o último ponto que eu especifiquei no ecrã ao primeiro e desativa-me o comando. Portanto, se repararem, ele agora está a pedir comandos Command. Portanto, ou seja, ele fecha a figura. Agora, vamos explicar outra forma de ir buscar o comando line. Portanto, basta clicar em L e de seguida Enter. E ele pede novamente comando line, como podem ver. Isto porquê? Porque o ZWCAD tem um mecanismo de atalhos em que eu não tenho que escrever em certos comandos o comando por inteiro, mas basta-nos escrever uma, duas, três iniciais, dependendo do comando, e conseguimos obter o comando de uma forma mais rápida. E agora o que eu vou fazer vai ser clicar no primeiro ponto, no ecrã, novamente sem critério, no segundo, no terceiro, e agora para fechar a figura eu podia carregar no botão direito e fazer Close, mas neste caso em concreto, eu em vez de fazer Close vou fazer C, Enter. Eu podia escrever Close, como podem ver aqui, mas se repararem, todas as opções têm uma maiúscula, Angle, Length, Close e Undo. Portanto, basta-me selecionar, portanto, escrever a letra que está em maiúscula para ativar aquela opção. Portanto, se eu fizer C e agora Enter, ele fecha-me a figura. Isto acontece neste caso em concreto porque nós não temos várias opções que começam pela mesma letra. Porque eventualmente se tivéssemos, por exemplo, Circle e Close, é natural que aparecessem as duas primeiras letras, CL ou CI, para selecionar uma opção ou outra.
Basicamente, o ZWCAD funciona com um sistema de coordenadas, que podem ver aqui, x e y, e em que eu posso indicar, desenhar linhas através, portanto, dessas mesmas coordenadas. Paradoxalmente, portanto, isto tem a ver com um legado vindo do ZWCAD do MS-DOS. Paradoxalmente nós podemos trabalhar sem o rato, portanto isto de uma forma hipotética obviamente, e desenhar figuras. Por exemplo, eu vou desenhar um retângulo, vou escrever na linha de comandos line, enter, e ele pede-me para especificar o primeiro ponto e eu, em vez de clicar com o rato, vou escrever na linha de comandos 0,0. Portanto, estou a indicar um ponto que tem as coordenadas 0,0, 0 em x e 0 em y. Faço Enter. Cá está. Se eu afastar com o rato, e aqui vou precisar do rato mesmo, vão verificar que o 0,0 é, no fundo, a origem do meu sistema de coordenadas. Portanto, por isso é que podem ver o sistema de coordenadas ali fixo. E eu quero desenhar para a direita uma linha com 10 metros, portanto, na horizontal. Portanto, ele pede-me o próximo ponto e eu ponho 10,0. Faço Enter. E então eu desenhei uma linha com 10 metros para o lado direito. Quero desenhar para cima outra linha com 5 metros. Portanto, na vertical, neste caso, faço 0,5. Peço desculpa, tenho que colocar as coordenadas corretamente, portanto no outro é 10,0, agora tem sido 10,5 e cá está então a linha naquele sistema de coordenadas. Agora quero colocar o próximo ponto aqui, muito corretamente, neste caso em x tenho 0,5, cá está, e agora quero regressar à origem, portanto ou faço C Enter ou faço 0,0, portanto tanto me faz, e deste modo fecho a figura. Agora, isto serve para quando estamos a trabalhar com coordenadas absolutas, ou seja, o valor de x ou y corresponde às coordenadas reais destes pontos que aqui estão. Agora, e se nós estivermos a trabalhar com coordenadas relativas? Portanto, vamos selecionar o command line novamente, agora vou por este método e vou indicar um ponto à sorte aqui. E imaginem que eu quero então desenhar uma figura a começar neste ponto. Eu não faço a mínima ideia quais são as coordenadas neste ponto. Portanto, eu quero desenhar para a direita uma linha com 10 metros, que tem 10 metros de variação em x, mas que não tem variação em y, portanto é 0. E então o que é que eu vou fazer? Eu vou me socorrer do símbolo arroba, ou dot, como lhe quiserem chamar, 10,0 e faço Enter e obtenho então esta figura. Outra situação, a vírgula serve no ZWCAD para dividir os sistemas de coordenadas. Portanto, se eu puser 0,0, estão-me a reportar às coordenadas 0,0, portanto às 0 em x e 0 em y. Se eu colocasse, por exemplo, 0,5,0, eu teria as coordenadas de 0,5 em x e de 0 em y. Portanto, os pontos é o divisor decimal, a vírgula é o separador de coordenadas. Portanto, eu agora vou desenhar para cima e vamos imaginar que vou variar em x 0. Portanto, quando estamos a falar do arroba, estamos a falar de coordenadas relativas e essas coordenadas são sempre relativas ao último ponto especificado. Portanto, o que eu pretendo agora é uma linha vertical. Neste caso não vou pôr por 5, vou pôr com 2,5 para perceberem como é que funcionam as coordenadas. E então vamos variar em x 0, em y 2,5 e faço Enter. Cá está. Quero desenhar agora para trás 10 metros. Faço arroba. Neste caso, quero andar para trás, ponho menos 10, e em y 0. Enter. Cá está a figura. E agora, se eu quiser regressar à figura inicial, C, Enter. E cá tenho então a minha figura fechada. Portanto, as coordenadas relativas são sempre feitas relativamente ao último ponto especificado, portanto, e pressupõe que nós temos que usar o valor arroba. Se não usarmos o arroba, ele vai-nos buscar o ponto de coordenadas reais do sistema de coordenadas que tem aquelas coordenadas que aparecem ali. Vamos agora ao outro caso do comando line. Portanto, eu vou desenhar L,
Enter. E agora vou fazer o seguinte, vou carregar num ponto e pôr o meu cursor numa determinada direção. Por exemplo, aqui para cima, e vou desenhar uma linha com 10 metros. E como é que eu faço isso? Basta-me escrever 10, Enter, e cá está. Portanto, eu desenhei uma linha com 10 metros. Vamos só desenhar outra com 10 metros para baixo, para verem que o comprimento é idêntico. Isto corresponde na prática a uma opção que ele já tem por defeito, que é a opção Length. Mais uma vez, para eu buscar uma opção, carrego no botão direito do rato e seleciono Length. E agora só tenho que especificar o comprimento de uma linha. Simplesmente aqui vamos ter uma diferença. É que a seguir ao comprimento da linha, vou pôr 5, e ele pede-me o ângulo da linha. Estão a ver? Portanto, se repararem, independentemente de onde estiver o meu cursor mais à frente ou mais atrás, os 5 metros já estão ali fixos. Portanto, eu agora só tenho que indicar o ângulo da linha. E posso indicar o ângulo de dois modos. O primeiro deles é clicando no ecrã. Portanto, isto aqui, como se diz na gíria, é olhómetro. Indico a inclinação que eu pretendo. Por exemplo, esta aqui. Clico no botão esquerdo do rato e cá está, ele fixa-me o ponto. Agora pede-me o próximo ponto e eu agora voltei ao modo normal de indicar pontos, como podem ver. Agora, eu pretendo desenhar mais uma linha com um determinado comprimento. Vou aqui no botão direito do rato, seleciono Length. E agora indico novamente 5 metros. Mais uma vez, como podem ver, a linha está fixa nos 5 metros, independentemente de onde andar a cursor. E agora vou indicar um ângulo. Os ângulos no ZWCAD são medidos da seguinte forma. Portanto, se eu arrastar o cursor para a direita, portanto, este ângulo desta linha horizontal em que começamos da origem do lado esquerdo e o ponto está do lado direito, estamos a falar de um ângulo de 0 graus. E os ângulos são medidos no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Ou seja, se eu quiser um ângulo de 90 graus, vou escrever 90 e ele vai-me desenhar para cima. Agora, além da opção Length, eu também tenho a opção Angle. E ao indicar a opção Angle, eu posso especificar um ângulo, por exemplo, 30 graus. E ao especificar 30 graus, ele só me vai permitir desenhar linhas com 30 graus de inclinação. Mais uma vez, tendo em consideração que esta direção aqui corresponde ao ângulo de 0. Portanto, e estamos a medir no sentido contrário ao dos ponteiros de relógio. E agora indico o comprimento, vamos pôr 5, Enter. Se eu me tiver enganado no comando, eu posso clicar no botão direito do rato e fazer Undo. E ele desfaz-me ao último tramo que eu desenhei de linhas. Portanto, botão direito, Undo, e ele desfaz-me só o anterior. Não confundir este Undo com este, porque se eu clicar neste, e vamos já ver, ele desfaz absolutamente tudo. Portanto, aquele Undo apenas funciona para desfazer a última linha do comando Line. Portanto, mais uma vez, se eu quiser desenhar uma linha com um determinado ângulo, carrego no botão direito do rato, seleciono Angle, indico, por exemplo, um ângulo de 27 graus e ele só me permite desenhar. Portanto, ele agora pede-me o comprimento, eu, por exemplo, vou pôr 10 e cá está, tenho uma linha com um ângulo de 27 de inclinação e com 10 de comprimento. Botão direito, Close. Isto à primeira vista pode parecer um bocadinho primário, e de facto é, mas depois pode ser complementado com outras opções. Portanto, eu aconselho a partir daqui, depois de verem este vídeo, a verem 3 vídeos a seguir. Um que diz respeito ao modo Ortho, outro que diz respeito aos Object Snaps, são chamados pontos notáveis, e outro finalmente que é o Polar Tracking, que diz respeito a inclinações de ângulos.